Olá, seja muito bem-vindo à primeira aula, a aula gratuita do curso Primeira Casa. O meu nome é Luiz Ribeiro, eu sou o idealizador deste curso. E nessa primeira aula eu quero lhe mostrar para quem ele foi pensado, ou seja, para quem é este curso, bem como os tópicos que a gente irá estudar durante as aulas para que você saiba aquilo que você irá aprender e aquilo que esperar do curso. Vamos lá então? Bom, esse curso ele foi pensado para pessoas que pretendem construir sua casa própria. Se você tem então esse planejamento, seja um passo lá na frente ou seja algo mais próximo, né? Então esse curso é para você. Além disso, também pessoas que têm um orçamento apertado. A gente sabe que construção de casas não é barato. Para a maioria das pessoas, provavelmente esse será o investimento mais significativo da vida, né? E certamente o maior orçamento que você vai ter que lidar também. Então, certamente para boa parte das pessoas, ter esse dinheiro em mãos não é uma realidade, né? Então você precisa saber como lidar com um orçamento apertado para que seja possível você construir. Então, se este é o seu caso, este curso também é para você. E, por fim, pessoas que têm pouca ou nenhuma experiência com construção, que é o caso da maioria das pessoas que estão começando, né, vão construir sua primeira casa. Então, esse é um perfil, né, que eu pensei de pessoas que iriam se beneficiar desse curso. Tá? Todas as aulas, todas as estratégias, tudo que a gente for tratar aqui, visa atender esse perfil. Tá? Então, se você está nesse perfil, esse curso é para você. E aí, por fim, eu coloquei ainda um outro tópico que seria pessoas que estão em dúvida, né, se devem construir ou comprar a casa pronta. Nós vamos ter uma aula específica sobre isso e eu gostaria de mostrar alguns números, de mostrar algumas ideias. E se você precisa economizar, se você tem pouco dinheiro, certamente você vai optar por construir, tá? Mas isso eu vou lhe mostrar com um pouco mais de calma numa aula específica. Então, basicamente, o público-alvo, né, o objetivo, né, as pessoas que irão se beneficiar desse curso são as pessoas que estão contidas aqui de alguma forma neste perfil. Bom, e quem sou eu? Qual é a minha experiência? Meu nome é Luiz Ribeiro, né? Eu sou analista de sistemas, sou professor de programação, então a minha área profissional é da área de computação. Mas, paralelamente, eu faço construções, né? Nós estamos na nossa terceira construção. E quando eu falo nós é porque a minha esposa também me ajuda, então isso é um projeto de família. E então nós construímos uma primeira casa, a gente precisava de uma casa para morar, né, evidentemente. Construímos uma primeira casa e erramos muito, né, por falta de experiência, por limitação ali de recursos também. Depois nós vendemos essa casa e construímos uma segunda. E aí nessa segunda casa a gente corrigiu, né, boa parte daqueles erros, daqueles problemas que a gente tinha tido na primeira construção, já com um pouco de experiência. E realmente ficou uma casa muito boa, mas ainda assim ficou ainda algumas coisas que poderiam ser melhoradas. Né? Nesse intervalo aí vendemos a casa e depois compramos 2 apartamentos, desses apartamentos que a construtora entrega só a carcaça, basicamente, né? Você tem que fazer a reforma dele, o acabamento dele inteiro. Então, especialmente um deles, foi uma obra bem grande também. E agora nós estamos na nossa terceira construção. Na nossa terceira construção, onde eu pretendo utilizar tudo aquilo que eu aprendi, todas as estratégias, aquilo que nós fizemos, que deu certo, que deu errado, né? E agora, com bastante experiência em mãos, eu quero inclusive fazer uma construção bastante econômica, né? Onde eu quero aplicar exatamente aquilo que eu aprendi, aquilo que eu testei, que eu vi que funciona, né? Para a gente conseguir aí uma construção dentro de um preço bastante acessível e uma construção de qualidade. Tá? Então é isso que é essa experiência que eu vou colocar à disposição de vocês.
experiência de obra mesmo. Eu não sou arquiteto, eu não sou engenheiro, eu não sou pedreiro, né? Eu sou proprietário, tá certo? Eu sou proprietário. É uma experiência, então, de dono para dono, de proprietário para proprietário, tá? É quem paga a conta no final do mês, né? Quem paga o pedreiro, quem compra o material, é essa experiência que eu quero passar para vocês nesse curso. Eu vou mostrar algumas fotos. Essa foto aqui foi da minha primeira casa, ou melhor, do terreno, né? Onde eu construí a minha primeira casa. Depois, essa aqui já é a foto da segunda casa, ela já está bem adiantada, né? A construção já está lá com laje, inclusive. Eu não coloquei aqui as fotos prontas, né? Porque essas casas já foram vendidas, então ficaria legal, né? Então preferi colocar essa da construção. Mas ficou uma obra excelente essa aqui, o terreno era maravilhoso também, a localização, então realmente muito, muito bom. E aqui nós temos o terreno atual onde nós estamos construindo a terceira casa. Essa foto já era lá do começo, né? Então, mas é nesse terreno que a gente está trabalhando na obra atual. E então foram nesses locais, né, nesses 3 locais que a gente construiu essa experiência de construção. E mais aqueles 2 apartamentos que eu falei que a gente fez construção do zero, né? E aí você realmente acaba aprendendo muita coisa também. É um processo um pouquinho diferente, mas acaba sendo um aprendizado muito grande, tá? Então é isso. Vamos para o próximo. Bom, e qual é o conteúdo desse curso? O que a gente vai de fato aprender? Nós vamos, cada tema desse aqui será uma aula, tá certo? Será uma aula. Nessa aula eu vou trazer então o conteúdo como um todo. Quero mostrar bastante números, tá? Bastante números, porque a gente está falando de economia, tá? Economia de dinheiro. Para economia de dinheiro você precisa basear em números, tá certo? Vou trazer aqui experiências, vou trazer aqui números, comparações, né? E no final de cada aula, né, eu vou colocar ali muitos termos, né, na construção civil, a gente precisa entender, então vou colocar ali no final links, né, para você entender alguns termos que foram usados, alguns números onde eu obtive esses números, algum material que você precisa aprofundar, alguma coisa que você pode aprofundar, né, que às vezes não dá para a gente colocar ali na aula. Então não é só o conteúdo da aula em si, vai ter toda essa complementação. E claro, de cada aula você tem o suporte meu também, né, se você teve ali alguma dúvida, eu vou te ajudar também na compreensão. Mas de maneira geral, de maneira assim, bem geral, cada aula, cada um desses tópicos vai ser uma aula. Então a gente começa falando sobre o aspecto de construir ou comprar a casa pronta. Tá? Aqui eu vou mostrar para você, do ponto de vista da economia, por que vale a pena você construir. E eu vou trazer alguns números, vou trazer alguns dados que talvez você não saiba. E aqui eu já vou mostrar para você como que você consegue já economizar muito optando pela construção. Tá? Mas então eu vou trazer aqui alguns dados para você ter certeza disso. Ah, mas eu quero comprar porque eu acho mais cômodo. Ok, mas então você não está focando em economia, tá? Então você não está naquele perfil que eu coloquei lá no início. O perfil aqui é para gente que quer economizar dinheiro, tá certo? Então essa aula é uma aula extremamente importante onde eu vou trazer esses aspectos. Depois, uma outra aula, a gente vai tratar do custo da construção. Dá para saber quanto eu vou gastar para construir uma determinada casa? Dá para saber. Por quê? Porque nós temos dados oficiais, nós temos números oficiais que mostram isso, e eu tenho os meus números também, a minha experiência, onde eu vou confrontar isso. Eu vou pegar esses dados oficiais e vou confrontar com a minha experiência para a gente entender se vale a pena, se a gente pode confiar nesses dados oficiais, né? E se a gente pode utilizar eles para fazer uma previsão de custo, tá? Com isso você vai ver que você vai conseguir fazer uma previsão muito próxima, talvez, daquela que você de fato vai... Não exatamente, né? Isso é muito difícil, mas você vai ter um valor ali bastante seguro ali para trabalhar em cima. É uma aula extremamente interessante para você entender como que você dimensiona custo na construção civil, tá?
Depois, materiais e mão de obras, uma aula cada um. Como é que você compra material, como é que você contrata mão de obra. E quando eu estou falando em mão de obra, aqui eu não estou falando só de pedreiro, tá? Existem muitas competências envolvidas na construção de uma casa. Nesses aspectos aí, tem muita coisa que você deve saber, são técnicas que você deve aplicar, onde você vai conseguir ter uma economia muito grande, seja na aquisição de materiais, no aspecto compra, no aspecto escolha, né, que é muito importante também, no aspecto momento de comprar, no aspecto como comprar, e isso se aplica também à mão de obra. Como é que você contrata? Vou te trazer alguns números aqui que eu tenho, que é impressionante, tá? Que é impressionante alguns números. Você vai ver a economia que você pode ter se você tiver umas estratégias bem simples ali na hora de fazer a contratação de mão de obra. Depois nós teremos uma aula sobre soluções arquitetônicas, que são aquelas coisas que você quer fazer na sua casa, né? É aquela coisa que você, eu quero fazer uma casa que tenha isso, tenha aquilo outro. Vale a pena? Do ponto de vista de economia, eu vou mostrar para você algumas coisas que você não deve fazer, algumas que você pode fazer, exatamente pensando nessa questão econômica, tá? Então aqui tem umas coisas bem interessantes também, onde você vai poder definir melhor o projeto da sua casa, definir melhor aquilo que você pode colocar na sua casa sem comprometer o seu orçamento. Depois, uma aula sobre bricolagem. Olha, isso aqui é uma estratégia interessantíssima, onde você vai ter uma economia muito significativa. E aqui, essa questão da bricolagem, eu pretendo aplicar muito fortemente nessa casa que eu estou construindo. Esse é meu planejamento, tá? E aqui eu vou te dar algumas dicas bem interessantes, onde você também vai poder economizar muito dinheiro com isso aqui. A INSS... INSS, tem certeza? Fugiu do tema? Não, não fugi não. INSS mesmo. INSS tem tudo a ver com construção, tá? Você precisa pagar INSS, por incrível que pareça. E aí eu vou te ajudar nisso aqui, a você entender esse tema, como você deve fazer para ter uma economia absurda nesse caso aqui e como você deve fazer para você não pagar multa. Tá? Então, um tema importante, cuidado com isso aqui, muita gente pode pagar muito caro com isso aqui por desconhecer esse tema e não só desconhecer, por não aplicar ele da maneira correta. Conhecer uma coisa, saber que tem que fazer uma coisa, fazer da maneira correta é outra. Tá? Então, aqui é um tema extremamente importante. Receita Federal, Prefeitura, tem tudo a ver com construção. Tá? Tem muita coisa aqui que a gente precisa considerar. Depois uma aula sobre estratégias alternativas. Aqui é o seguinte, tudo que eu estou falando do modelo construtivo tradicional que a gente tem aqui no Brasil. Mas existem outros, tá? E aqui eu vou trazer alguns desses temas para você entender melhor também sobre isso, para você abrir um pouco a tua mente e falar, opa, de repente essa estratégia aqui de repente faz mais sentido para mim e de repente ela pode ser mais econômica, inclusive, tá? Então é uma aula também interessante nesse sentido. Desperdício de dinheiro. Conforme eu falei, INSS, Prefeitura, né, aspectos da Receita Federal, tem tudo a ver com construção. Você pode perder dinheiro aí, tá? Não adianta nada você economizar de um lado e perder do outro. Então eu vou te mostrar os cuidados que você precisa ter para não perder dinheiro aqui, para não pagar multa desnecessária, para não comprar coisa errada, para não fazer coisa errada que vai te custar caro e não vai te trazer benefício nenhum. Tá? Essa é uma aula extremamente importante, uma aula de prudência, né? De como você administra a sua obra de uma maneira coerente, não só pensando no ganhar, mas pensando também no não perder. Tá? Isso é muito importante e é uma aula assim, fundamental para você manter o seu orçamento dentro de um equilíbrio. Depois teremos uma aula de como obter recursos para a sua construção. Então eu entendo que se você está vendo esse vídeo, é porque você tem algum problema de orçamento, né? Então, como é que você pode complementar esse orçamento? Onde você pode conseguir dinheiro para fazer a construção da sua casa? Eu vou te dar aqui algumas opções, vou te explicar como elas funcionam e vou contar uma estratégia para você que eu tenho usado e que tenho dado muito certo. Pode funcionar para você também e que tem me ajudado muito a alavancar aí recursos para as minhas construções, tá? É uma estratégia bem interessante e que pode ser muito útil aí para você, tá?
Tudo isso, pessoal, não significa que você vai aplicar 100%, né? Vou pegar 100% disso e aplicar. Pode ser que não, pode ser que uma estratégia ou outra não funcione para você, ou que você acha que não faz sentido para você. Ok, isso é válido. Mas quando você olha para o conjunto delas, né? O máximo que você conseguir absorver, que você conseguir aproveitar e aplicar, você vai ter uma economia enorme, tá? Uma economia enorme. E aí, para fechar, eu ainda vou disponibilizar para você a minha planilha de custo, dessa obra atual que eu estou fazendo, tá? Aí você vai acompanhar os números que eu tenho, tá? Os custos que eu estou tendo e você vai ver essas questões no detalhe, tá? É transparência. Eu vou te dar transparência e vou te mostrar exatamente como é que eu trabalho, inclusive, tá? E essa planilha vai ser muito interessante, porque você vai ver a coisa no detalhe, tá certo? Então é isso que a gente vai aprender nesse curso. Esses são os principais tópicos, a gente vai aprofundar em cada um desses tópicos, tá certo? E aí você pode tirar suas dúvidas, né? Você, não entendi determinado tema que você falou e tal, né? De repente o link que eu coloquei ali não foi o suficiente para você entender. Então a gente vai poder ajudar você também nesse sentido. Eu quero que você faça a sua inscrição, o link está aí abaixo. E eu vou dizer uma coisa para você bastante séria. O valor que você vai investir nesse curso, ele é insignificante perante a economia que você vai ter quando você for trabalhar com a sua obra, tá? É um aprendizado, é uma experiência que você vai ter, que se você for construir ela por suas próprias mãos, você vai gastar muito, muito, muito mais do que você vai investir nesse curso. Eu já passei por isso, eu já tenho experiência, eu já conheço o caminho das pedras e eu estou disponibilizando isso para você. Tá? Então não faça essa economia agora. Se você fizer essa economia agora, você vai pagar ela muitas vezes depois, na hora de você fazer a sua construção. Tá? Pense nisso, eu agradeço por você ter ficado até aqui.